Olá, alunos! Vamos para mais uma dica. Agora a dica é da aula 18 sobre parágrafos, tá ok? Então, algumas explicações. Vamos lá? Olá, alunos! Vamos para mais umas dicas, algumas explicações sobre a atividade 18 de português. A atividade 18 fala sobre parágrafos. Como podemos identificar um parágrafo? Podemos identificar um parágrafo quando olhamos para um texto e vemos que antes de começarmos uma oração, temos um espaço entre a margem esquerda, entre a linha esquerda do seu caderno, até começar a oração, tá certo? E o que seria o parágrafo? Parágrafo é quando definimos uma ideia. Ao definirmos uma ideia, definimos uma ideia. Ao definir essa ideia, vamos para o parágrafo abaixo para definir outra ideia, tá certo? Observa aqui, ó. Tomavam sol à beira de um brejo, uma rã e uma saracura. Nisso chegou um boi que vinha para o bebedouro. Olha a ideia que esse parágrafo descreveu, que estavam tomando sol à beira do brejo, a rã e a saracura, e chegou um boi também para o bebedouro. Já expressou a ideia, vamos para o parágrafo abaixo. Vamos expressar outra ideia. Observe, deixamos o espaço aqui entre a margem esquerda ou a linha esquerda do seu caderno para começarmos outra ideia. Observe como é a fala de um personagem. Temos o travessão aqui, ó. Então, quer ver, disse a rã, como fica do tamanho desse animal? Certo? Aqui, ó, quer ver, disse a rã, como fica do tamanho desse animal? Aqui, ó, definiu outra ideia, porque a rã perguntou à saracura se ela queria ver a transformação dela, tá certo? Terminou essa ideia, acabou essa ideia, conseguiu transmitir essa ideia. Vamos começar o parágrafo, vamos para a linha de baixo. Aí disse a saracura, impossível, Ranzinha, cada qual como Deus fez. Aqui, ó, definiu, descreveu outra ideia, deixou um espaço da margem esquerda até começar a oração, da linha esquerda do caderno até começar a oração, certo? Observem bem, ó, aqui no primeiro parágrafo. Começamos aqui, ó, demos o espaço, começamos a escrever, não coube nessa linha toda a ideia, toda a ideia que tínhamos que expressar. Aí vamos para a linha de baixo. Como não acabamos de expressar a ideia que temos que expressar, a linha de baixo começa rente, começa junto à linha esquerda do seu caderno, a margem esquerda da folha. Observe aqui, ó, até terminar a ideia para depois começar outro parágrafo, certo? E quais sinais de pontuação usamos para definir o término de um parágrafo? Observe bem. O que é comum nós usarmos é o ponto final. Ponto final é uma oração que expressa uma afirmação. Aqui, ó, impossível, Ranzinha, cada qual como Deus o fez. Ela afirmou que a Ranzinha tinha que ser do jeito que Deus a fez, certo? Terminou a ideia com um ponto final. Outro sinal de pontuação que pode terminar um parágrafo, pode definir o término de um parágrafo. 2 pontos. Observe aqui, ó. Tomava sol à beira de um brejo, uma rã e uma saracura. Nisso chegou um boi que vinha para o bebedouro. 2 pontos. O que é esses 2 pontos? Quer dizer que abaixo vai ter a fala de um personagem. Aqui, ó, travessão, começou a fala de um personagem, certo? Então, os 2 pontos também podem definir o término de uma oração. Qual outro sinal de pontuação que podemos usar para definir o término de um parágrafo, tá? Então, disse aqui, ó, acima, deixa eu corrigir. Os 2 pontos também podem ser usados para definir o término de um parágrafo, tá certo? Então, aqui outro sinal de pontuação que usamos para definir o término de um parágrafo pode ser o ponto de interrogação.
Ponto de interrogação define uma pergunta, faz com que dê a entonação de uma pergunta. Aqui, ó. Quer ver, disse a rã, como fico do tamanho desse animal? Terminou esse parágrafo, terminou a ideia, que a rã... Qual foi a ideia desse parágrafo? Que a rã disse a Saracura, perguntou a Saracura se ela queria ver a transformação dela. Terminou a ideia, terminou o parágrafo, tá certo? Vamos ver outro sinal que pode aparecer como término de um parágrafo. Deixa eu colocar aqui. Pode ser usado também o ponto de exclamação. O que é o ponto de exclamação? O ponto de exclamação define uma surpresa, tá? Você fica surpreso, você coloca um ponto de interrogação, tá certo? No geral, é surpresa, tá? Ou admiração, etc. Olha aqui, ó. Capaz, falta muito, amiga. Então, aqui definiu a ideia, tá? Que ela diz, será que você é capaz? Falta muito, amiga. Definiu a ideia. No caso, se fosse o ponto de interrogação, abaixo começaria outro parágrafo, tá? Ó, olha o espaço da linha esquerda ou da margem esquerda até começar a oração, tá certo? Então é isso. Por enquanto é isso. Isso é algumas dicas a respeito do parágrafo, tá ok?